Com a palavra o presidente, vereador Lucas Carenhato, da tribuna. Obrigado, vereador Petrini. Queria pedir a atenção dos colegas. Eu vou logo mais seguir no tema da saúde, mas não podia deixar de me manifestar sobre um fato que ocorreu aqui em Caxias. E eu estou colocando aqui no telão um fato veiculado pela mídia e queria chamar a atenção dos colegas, das pessoas que nos acompanham, considerando a relevância que o tema tem. Ontem, a mídia da cidade divulgou que aqui na região, um determinado bairro de Caxias do Sul, foram encontrados crânios, 4 crânios foram encontrados nesse bairro. E o delegado da Polícia Civil se manifestou dizendo que, possivelmente, esses crânios teriam sido utilizados para magia negra. E aqui quem fala é um vereador, professor, pesquisador e antirracista. E a primeira ponderação que eu faço é que para um servidor público, seja do executivo, do judiciário, da força policial, usar um termo, uma categoria, essa precisa necessariamente representar algo que a ciência estabelece. E o primeiro pedido que eu faço é: o que é magia negra? Porque, do ponto de vista da sociologia e da antropologia, nós não encontramos uma definição para magia negra. E aí é muito grave, quando um servidor público utiliza esse termo que associa a negritude ao perigo, a um conceito de mal deturpado, estereotipado. Isso vai exatamente resultar no racismo. Então, aqui uma ponderação que eu faço, de que nós todos, já disse dessa casa, nas forças de segurança, precisam de letramento racial. E para quem não sabe o que é letramento racial, estudem e pesquisem, sob pena de utilizar o termo magia negra equivocadamente. E sabe o que começou a acontecer hoje, vereador Cláudio Libardi? E alorixás e babalorixás me ligando que estão sendo atacados nas redes sociais porque há uma distopia, há uma confusão. E em razão dessa manifestação, as nossas crianças do axé, as nossas crianças praticantes de Umbanda e das outras religiões de matriz africana começaram a ser utilizadas na escola. E nós, africanistas, praticamos o bem. Queremos uma sociedade melhor. Então aqui, eu quero dizer que nenhum recurso semântico, nenhuma narrativa justifica a utilização de um termo equivocado, torpe, ignorante e que não diz nada. Porque o que é magia negra? Magia negra é um termo que deturpa a realidade. Então eu quero fazer esse pedido aqui ao delegado que reveja esse conceito. Se há uma ilegalidade, que seja investigada e seja atribuída a pena. Uma parte, vereador. Mas não é justificado e aceitável que em 2025 se utilize de uma categoria que resulta na deturpação e no racismo linguístico que vai gerar violência contra a nossa comunidade religiosa. Concluo, antes de conceder os apartes, eu gosto muito de um poeta chamado Sérgio Vaz, que tem uma poesia chamada Magia Negra. Magia negra é uma categoria linguística que, na minha compreensão
e que na compreensão do poeta Sérgio Vaz, eu resumi porque é um poema longo, e disse o poeta que magia negra era o Pelé jogando, era Cartola compondo e Milton Nascimento cantando. Magia negra é Djavan, é Mano Brown, é Machado de Assis, é Elza Soares, é Dona Ivone Lara, é Paulinho da Viola. É isso que eu chamo de magia negra. Eu faço magia negra. Eu, vereador Lucas Carenhato, faço magia negra. Quando eu danço samba, numa roda de samba, lá no Mariane ou no Beltrão de Queiroz. Isso é magia negra. Magia negra são todos os irmãos brancos solidários na luta antirracista. Isso é magia negra. Magia negra é o rap, é o samba, é o blues, é o funk. Magia negra é magia que não acaba mais. Isso e mais um monte de coisa é magia negra. O resto é feitiço racista. Que possamos fazer letramento racial para não falar bobagem ou bobagem racista. Sua parte, vereador Andressa Marques. Vereador Lucas Carenhato, dizer que concordo absolutamente com a sua fala, assino embaixo. E há 2 semanas atrás estávamos numa atividade em Farroupilha sobre intolerância religiosa, também queremos fazer aqui na nossa cidade. Quando eu vi essa chamada da notícia, me causou um espanto, porque eu pensei, o que levou a polícia, ao profissional naquele momento a falar isso? Que elementos ele teve para poder afirmar isso? Né? Algo de tanta preconceito, enfim, ignorância mesmo. Portanto, a sua fala é extremamente oportuna e nós precisamos urgentemente discutir essas coisas para não reproduzir esse tipo de preconceito que vai fazer com que as crianças, com que as pessoas sofram intolerância e sofram ato de racismo. Então, me solidarizar com a fala do senhor e dizer que nós precisamos estar vigilantes para mudar a concepção tanto da polícia, mas também dos veículos de comunicação quando trazem um tema tratado dessa forma. Obrigado, vereadora Andressa. Sua parte, vereadora Rose Frigeri. Obrigada, vereador Lucas. Eu acho muito importante isso, né? Eu também, como educadora, vejo, quando a gente trabalha história das religiões, no ensino religioso, né? Ou história, enfim, o quanto as crianças, muitas vezes, têm vergonha de falar da sua, né? Quando elas não são católicas, né? Ou evangélicas. A maioria tem vergonha de falar sobre isso. Mas, vereador, eu só gostaria de aproveitar essa declaração, não sei se eu posso entrar rapidinho num assunto que eu preciso falar um pouco da saúde em Caxias. Eu acho do que está sendo debatido aqui, eu concordo com todo mundo que falou. A gente sabe o quanto tem falta de profissionais, não é só de médicos na saúde. Eu fui, depois daquela reunião aqui na UBS Cinquentenário, faltou 5 profissionais naquele dia. As pessoas que estão lá estão doentes e as que não estão doentes também. A falta de profissionais é muita nos lugares, porque está todo mundo na área da saúde. Mas eu também não posso deixar de falar que esse tipo de fiscalização que algumas pessoas estão fazendo, desculpa os vereadores aqui, elas acabam sobrando na ponta. A gente precisa fiscalizar o serviço, a falta de condições de trabalho, a falta de profissionais que deixa as pessoas sobrecarregadas. A gente não pode estar denunciando os profissionais, porque isso é como acontece nas escolas. A gente recebe as famílias, às vezes, culpando a professora que não deu conta, a diretora que não deu conta, mas quem está lá sabe o quanto está se quebrando. E eu sei quanta gente está se exonerando no serviço público. E, muitas vezes, por causa dessas denúncias, que não é a denúncia fiscalizatória sobre o gestor, sobre o serviço público, mas sim sobre os profissionais. E isso é difícil. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado quando a gente faz essa fiscalização. Obrigada. Obrigado, vereadora Rosa. Só uma parte, vereador Cláudio Libardo. Obrigado, vereador Lucas. O senhor sabe o quanto eu gosto de Sérgio Vaz. O senhor me fez recordar um tempo da minha vida com o meu grande amigo Otiniel, que foi presidente do DCE, quando nós trazíamos, quando viajávamos os lambes do Sérgio Vaz, esticávamos um varal nos locais
e colocávamos os poemas para as pessoas retirarem os poemas. E esse aqui era um dos poemas mais retirados, junto do Não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para a vida toda. Então, parabéns, eu fico muito, muito feliz em recordar de algo que foi tão especial na minha vida. Obrigado, vereador Cláudio. O senhor que me apresentou, Sérgio Vaz. Eu não entrei no tema da saúde. Não vou conseguir, tem 10 segundos. O que eu quero dizer é que é periclitante. Estive na Zona Norte ontem. Poderia ir para a Zona Sul, para leste ou para oeste. A condição das UBSs de infraestrutura é mais que precária, é assintosa. Mas amanhã eu vou voltar para esse tema, falando desse tema que talvez seja o pior, né, o mais complexo da nossa cidade. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente